Fala aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Evandro Lenan. E hoje galera, a gente vai falar sobre um fundo imobiliário que eu tenho na carteira. É um fundo imobiliário logístico / industrial. É um fundo com diversas salas, tem bastante galpões, tem muitos inquilinos, uma infinidade de inquilinos. Ele é um fundo imobiliário um pouquinho alavancado, coisa que eu não gosto dentro de um fundo imobiliário. Eu também. Mas é um fundo que eu já tenho há bastante tempo, ele é bem resiliente no pagamento de rendimentos. É um fundo que no geral performou muito bem, tem bons imóveis e isso caracteriza um bom ambiente para ter bons inquilinos, né? E tanto é por isso que ele tem uma vacância muito baixa desde sempre. Então eu sempre digo aqui no canal que a alavancagem, a dívida dentro de um fundo imobiliário é péssimo, tá? É um péssimo indicador. E esse é um indicador que ele aparece em um momento onde você tem uma vacância muito alta e onde você tem uma economia ruim. Horrível. Então, a vacância faz com que o fundo imobiliário sofra, porque ele é alavancado. Então, ele tem que ganhar para a dívida e para distribuir rendimentos. E isso faz com que muitas vezes um fundo imobiliário bom passe a ser ruim, né? Porque a dívida e os juros, eles vão comendo os rendimentos dos cotistas, além dos rendimentos também come o patrimônio líquido do fundo. Então, isso é péssimo. Mas, quando você tem bons imóveis, uma boa gestora e um cenário onde o fundo imobiliário mostra uma certa resiliência, isso pode se caracterizar uma oportunidade. Então, são momentos e um contexto que muitas vezes caracterizam uma oportunidade ou uma furada. No XPIN, eu vejo uma oportunidade, porque ele é um fundo imobiliário bem resiliente, ele já tem essa alavancagem há muito tempo e ele sempre manteve uma boa constância nos rendimentos, mesmo em cenários ruins. Então, é dele que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu vou mostrar para vocês o relatório gerencial, vou mostrar, na verdade, uma comparação entre 3 relatórios gerenciais e eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo no fundo, por que ele caiu bastante nos últimos dias. Nesse último dia que ele subiu até bastantinho, isso é um bom sinal. E subiu porque tem motivo. Então é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, galera, esse relatório gerencial, falar um pouco acerca do fundo e dar uma atualizada aí para vocês sobre o que tá acontecendo, se vale a pena, se não vale. Eu continuo tendo na carteira, não aumentei posição porque tem muita oportunidade e não dá para comprar tudo que a gente quer, né, galera? Então é isso aí, se tu curte esse tipo de conteúdo, por gentileza, senta o dedo no like, considere se inscrever, considere virar membro do canal, isso aqui ajuda demais o canal a crescer e a continuar trazendo mais desse conteúdo aí pro YouTube, tá certo, galera? É isso aí então e vamos lá. Então, galera, olha só. O XPIN 11, para quem não conhece, tá? Talvez tu é novo aqui no canal, mas eu já falo dele há algum tempo. Porque eu gosto de trazer conteúdo, galera, que eu realmente acompanho de verdade. Coisas que eu tenho na carteira, então eu tenho mais propriedade para falar. O XPIN 11, ele já é um velho conhecido da minha carteira, já tenho ele há bastante tempo. É o conhecido XP Industrial. Ele tá custando R$ 77,70, tava até 75 esses dias, subiu 2%, né, nesse último dia, porque ele divulgou rendimentos. Então o mercado tava achando que ele ia cair rendimentos, não caiu, seguiu mantendo e ainda tem uma reserva de lucro. A gente vai ver no relatório gerencial, isso é bem importante também. Chegou a bater 73, abaixo disso não caiu em 52 semanas, mas já tava 86. Quando ele bateu 86 eu já tinha na minha carteira, e você pode me dizer por que não vendeu? Porque eu gosto do fundo. Não me pareceu o momento de vender. Então ele tem um excelente dividend yield de 9,73%. Para ser um fundo de tijolo, claro que aí a gente tem um risco aqui, que é a questão da dívida, né? Da alavancagem do fundo. O valor patrimonial dele seria R$ 102,00 e a gente consegue comprar ele com 24% de desconto. Isso é muito bom, né? Tem um valor em caixa de 15 milhões, um número de cotistas até que bem bom, né? 49 mil cotistas. Divulgou o rendimento de 62 centavos, o mercado estava achando que ele ia derrubar esses rendimentos, não aconteceu. Ele chegou a bater 65, aqui ele teve as inadimplências acontecendo, né? Polishop aí, já fiz vídeo no canal a respeito da inadimplência. Então ele teve algumas inadimplências, teve que diminuir momentaneamente os rendimentos, depois voltou a 62 e continuou mantendo, tá? Então ele é um fundo que vem crescendo, galera. Ele é um fundo que não deixou o cotista na mão, tá? Chegou a cair para 56, já chegou a pagar 72, sempre nessa média entre 50 e 70 centavos de rendimento. É um fundo que fez sua última subscrição em 2021, óbvio que não vai subscrever a esse valor base, né? Porque tá muito deteriorado a cota, assim como todos os outros fundos imobiliários. Por que tá deteriorado? Cara, juros lá em cima, não tem como ficar fazendo subscrição a esse valor, né? Quando subscreveu, chegou a subscrever a R$113. Então ele tem um valor aqui, o fundo, né? Mais para baixo a gente vai ver, então, já baixei 3 relatórios gerenciais, que é sobre eles que a gente vai falar. Eu baixei o de março, de abril e o de maio, que é o último que a gente tem. Ali em março, eu já falei para vocês, a gente pode comparar as receitas, né? Em março a gente teve 8.597.000, em abril já caiu para 6
6 milhões e em maio caiu para 5 milhões e 700 mil. Então a gente tem receitas caindo. Caindo por quê? Por causa da questão de inadimplência. Aqui no relatório de março, a gente pode ver que a gente tinha uma inadimplência de 10,8% da receita de locação. Só que essa inadimplência, ela vem sendo paga aos poucos, né? A maior parte dessa inadimplência acontece pela Polishop. Só que o que acontece, galera? Quando a gente tem, por exemplo, fundos imobiliários de papéis, a gente tem aqueles CRIs, né? Cujo vocês sabem aí, HCTR11 e DEVA11 existem para comprovar isso que eu vou falar. Quando a gente tem uma inadimplência aí no fundo de papel, acontece dos caras ficar postergando a dívida, postergando o pagamento. Acontece que o certo é a gente tentar negociar, né? A securitizadora e a gestora ir atrás para negociar, para renegociar essas dívidas para voltar o patrimônio para o cotista. Só que isso muitas vezes é só empurrado com a barriga, daí tem a questão da execução de garantias. Muitas vezes pelos conflitos de interesse isso não acontece, né? Passa a mão na bunda do cotista e vamos deixar para lá, depois a gente vê isso aqui. Só que no fundo de tijolo não tem muito essa passada de mão na bunda, né? Porque o cara tá morando no imóvel. Ele tem a loja dele, tem o galpão logístico, tem ali a empresa dele e se ele não pagar, ele não gera receita pro fundo. Só que já tem gente para entrar se o imóvel for bom. O cara precisa do imóvel para continuar a empresa dele. Se ele não pagar, tchau pra ti, já tem gente para entrar. Sabe daqui, meu! E aí já começa um litígio através da justiça. Os caras tentam uma ordem de despejo. Se o cara não pagar, ordem de despejo, o cara sai, entra outro e aquela dívida lá o cara vai ter que pagar em algum momento. Senão ele nem consegue locar em outro lugar, né? Então no fundo de tijolo a gente tem uma blindagem a mais, né? A gente tem um imóvel lá que continua sendo do cotista e se o imóvel for bom, como é o caso no XPIN, já tem logo outro para entrar. Simples assim. Então, a inadimplência, a gente pode ver nesses meses aqui que ela era 10,8, no próximo mês ela foi para 8,1 e agora em maio ela cresceu, ela foi para 11,7. Então a gente está com quase 12% de inadimplência. Só que eles já falam aqui que a representatividade dessa inadimplência é 90% da Polishop. 90% de 10, cara, que nem diz a nossa amiga Dilma, né? Começar com 90% de não sei quantos por cento e não sei o que de por cento. Tudo errado. 90% de 10%, cara, praticamente toda essa inadimplência vem da Polishop. Então eles resolvendo esse problema da Polishop, eles já resolvem quase todo o problema do fundo. Ah, é uma varejista que tá com muito problema, realmente, tá? Mas já tem ordem de despejo, não sei se para todos os galpões deles, né? Mas já tem ordem de despejo, se os caras não pagarem, eles vão ter que sair, vai ter que entrar outro. E a gente vai ver aqui na questão da Polishop, a gente vai ver a representatividade que tem isso pro fundo. A Polishop é 4% só. Vocês lembram que tem mais ainda os outros 10% desses 90% de inadimplência? E eles não falam qual que é o outro devedor, o outro velhaquinho, né? Isso não é legal, eu acho que eles poderiam mostrar até pra gente ver, né? Mas deve ser alguém com pouca representatividade. Aqui, ó, tem 35% nos demais. Então não deve ser nenhum desses daqui, né? Deve ser nesses 35% outros ali, que não aparece, porque é alguém com pouca representatividade. Então, essa inadimplência sendo sanada, a gente tem mais um upside no valor dos rendimentos, tá? Então, eu acho que pode chegar tranquilamente aí a uns 70 centavos de rendimento, caso a Polishop pague, quite essas dívidas, né? Ou mesmo ela saia e entre outro, né? Porque daí termina a inadimplência. A gente pode ver, então, dessa receita caindo, né? Caiu de 8 milhões e meio para 5 milhões e 700 mil. Então, caiu bastante, né, galera? Essa inadimplência que ela precisa ser sanada a qualquer custo. A gestora, ela já tá trabalhando, eles falaram já que tem ordem de despejo, ó, sobre as movimentações de locatários. Destacam-se então a rescisão de contrato com a locação da Polishop e novo contrato de locação temporário com Barão Mauá. E dá praticamente elas por elas, ó, galera. Uma área bruta locável de 3.712 metros por outra de 3.100 metros. Então a gente tem uma rescisão de contrato com a Polishop e um outro novo devedor entrando. Então provavelmente por isso foi essa alta que o mercado precificou, né, de 2%. Por fim, então a gestora em conjunto aqui com, acho que uma terceirizada que está ajudando a fazer essa prospecção, né, de novos locatários. Eles estão falando então que eles estão trabalhando arduamente para continuar achando possíveis locatários, né? Aqui a gente pode ver que as despesas são praticamente sempre a mesma, né? É basicamente aí a taxa de gestão, taxa de administração e a alavancagem do fundo. Imaginem vocês que eles estão pagando essa alavancagem e ainda está sobrando tudo isso para pagar para o cotista. Quando, e vai demorar, quando eles terminarem de pagar essa alavancagem, é dinheiro que sobra para o cotista em um patrimônio líquido vindo a mais, né? Que eles falam da rentabilidade, investimento por classe de ativo, então é o maior tijolo mesmo. Os locatários são esses que a gente viu antes. O vencimento dos contratos, 86% dos vencimentos são acima de 2026. Então isso aqui traz uma certa tranquilidade pro cotista. Galera, lembrando que esse fundo imobiliário já teve lá nas alturas, a R$100 e poucos a cota, como eu mostrei para vocês. Quem comprou lá no ápice, assim como muitos investidores entraram quando a taxa de juros estava baixa, o cara tá amargando um prejuízo. Não é que o fundo é ruim, é que ele tá num momento ruim. E é a questão da classe
classe inteira do ativo. O fundo de tijolo ele sofreu bastante com essa alta taxa de juros. É normal, quando isso se inverter, o fundo de tijolo vai voar. E a gente tem que estar posicionado, amargar um prejuízo momentâneo para depois estar posicionado. Totalmente normal. Então tem grandes locatários. O que me preocupa um pouco só é essa questão do varejo, né? Só a Centauro, que é uma varejista, e a Polishop já são 17% do fundo, né? Em duas varejistas. A Centauro tá muito bem posicionada, não tá tão ruim quanto a Polishop, então traz uma certa segurança. Aqui abaixo são os imóveis, e eles deixam bem discriminado, né? A inadimplência do mês aqui é 11,7%, a vacância física e financeira é 11%, então para um fundo de tijolo com tantos galpões e tantos locatários, é uma vacância baixa, tá? Uma vacância baixa mesmo. São 15% dos contratos atípicos e 85% típicos. Então eu gosto do fundo, desde sempre, dentro do DNA dele, ele tem uma vacância baixa. Isso me gusta muito, tá? Porque fundo de tijolo não pode ter vacância, senão é taxa de gestão sendo paga, é condomínio, gente para cuidar do imóvel, é depreciação do imóvel, tudo acontecendo sem gerar receita. Então o fundo de tijolo tem que estar alocável. Se tem 50% de vacância no fundo de tijolo, é porque alguma coisa tem, tá? Tá numa área ruim, o imóvel é ruim, alguma coisa tem. E o XPIN tá dentro do DNA dele, por natureza, ele sempre teve uma vacância baixa. Cara, é batata, assim, quem acompanha esse fundo sabe. Saiu um inquilino, muito rapidamente entra outro. Esse aí é o gato do rolê que chama atenção. Aqui a gente tem 4% da vacância, tá? Só tem 11% de vacância. E 4% ainda tem média possibilidade de conversão. Média possibilidade, para ir para alta possibilidade, é 2 palitos, tá, galera? Então, tem gente de olho nos imóveis que ainda não estão vagos. E aqui tá a obrigação do fundo, né? Lembra que eu falei para vocês que ia demorar até terminar essa alavancagem? Essa dívida, e realmente vai. São prazos de 15 anos, né? E uma dívida foi emitida em 2021, outra em 2022. Então é uma alavancagem que vai perdurar por um bom tempo aí. É alta? Cara, 159 milhões de alavancagem. Para um fundo com 730 milhões, não é nada muito absurdo, não. Dá para pagar tranquilamente e é o que ele vem fazendo desde que ele existe. Então, o problema sempre de uma alavancagem é quando acontece uma vacância alta, que aí não tem receita, tem dívida para pagar, tem rendimentos para distribuir e não tem receita entrando. Então, o fundo vem performando muito bem. E lembrando, galera, que é um fundo de tijolo, tá? Fundo de tijolo com esse desconto aqui, com esse dividendo, num cenário desfavorável, que é, né, essa Selic alta, tem tudo para dar bom quando o cenário se inverter, tá? Então cuidado também, um fundo alavancado sempre é um negócio que a gente tem que cuidar. Acho que pode ter lugar em várias carteiras aí, isso aqui tem que diversificar, né? Se tu já tem um fundo imobiliário alavancado, já pensaria 2 vezes. Se tu não tem nenhum, cara, é legal dar uma olhada. Agora, se tu tiver uma carteira inteira e todos eles tiver alavancagem, cara, eu tô pensando demais nessa questão da alavancagem. Eu tô cada vez mais criterioso em colocar fundos imobiliários com dívida na minha carteira, tá? Eu quebrei demais a cara com isso. Às vezes é um cenário que a gente acha que vai se inverter logo e não se inverte. E aí o negócio não loca, né? É um fundo de tijolo, por mais que seja bom, mas aí não loca porque não tem empresa para entrar, porque a economia tá ruim. Se a economia tá ruim, as empresas elas não expandem, pelo contrário, se elas tinham 2 imóveis, elas devolvem um e ficam só com um, né? Então, não tem novas empresas surgindo, as empresas que já existem enxugam cada vez mais a operação, logo precisa de menos imóveis, a Selic não se inverte, fica aquela coisa assim, ó, cara, complicada, e quem sofre sempre é quem tem dívida para pagar. Então, galera, a mensagem final do XPIN é, na minha opinião, cuidado com a alavancagem, cuidado com fundos imobiliários alavancados. É um fundo bom, tá entregando um bom resultado, mas nada impede que uma vacância somada a uma alavancagem prejudique o fundo no futuro. Então, tu quer investir? Pode investir, mas fica de olho. Tá certo, galera? É isso aí pelo vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Ficarei feliz demais em ajudá-los. É isso aí. Aquele forte abraço sempre e valeu!